Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre os casos de liberdade, que eu chamo de liberdade e contra-cautela. Primeiro, por que o nome contra-cautela? Porque é uma medida que afasta a cautela, que afasta a cautelar. Tá? Algumas liberdades concedidas, elas afastam a prisão cautelar e por isso elas podem ser chamadas e devem ser chamadas de medidas de contracautela. Né? Por outro lado, há alguns casos de liberdade que não se configuram como medidas de contracautela, que apenas afastam a prisão, mas a prisão que não é cautelar, como é o caso, por exemplo, da prisão em flagrante, que já vimos, ela não tem natureza cautelar, ela tem natureza pré-cautelar e, portanto, o afastamento de uma prisão em flagrante ela não pode ser chamada de medida de contracautela. Eu chamo, pura e simplesmente, de liberdade. Nós temos três espécies de liberdade e de contracautela, basicamente. O relaxamento de prisão, a revogação da prisão e a liberdade provisória. O relaxamento de prisão ele é basicamente aplicável para qualquer caso em que nós estivermos diante de uma prisão ilegal. Não interessa que prisão ilegal, não interessa a natureza da prisão, basta que ela seja ilegal. Se a prisão for ilegal, cabe ao juiz relaxar a prisão e aqui não depende de absolutamente nenhum pedido de relaxamento. O juiz ele tem a obrigação de verificar a legalidade das prisões, não pode manter uma prisão ilegal. Então cabe a ele relaxar a prisão ilegal. O segundo caso é o caso de revogação da prisão. Ele basicamente, nós já falamos sobre ele na aula sobre prisão preventiva, mas vale dizer que a prisão, quando decretada corretamente, ou seja, quando ela é uma prisão legal, quando os requisitos da prisão estão presentes e ela é decretada corretamente, pode ser que com o tempo ela deixe de ser adequada, vamos dizer assim, cabível, não é? Aplicável. Quando a prisão é legal, correta, adequada para o caso concreto, mas com o passar do tempo e com a mudança do cenário, ela deixa de ser uma prisão aplicável, deixa de ser cabível, deixa de ter a presença dos requisitos, ela deve ser revogada. Né? Nós vimos que a prisão preventiva, a cada 90 dias, deve ser revista pelo juiz que vai analisar a manutenção da prisão a partir da contemporaneidade da presença dos requisitos. Então, se não estiverem presentes, se não forem contemporâneos, ele então, o juiz deve revogar a prisão. E a terceira espécie de liberdade é a liberdade provisória. Essa, sem dúvida, ela tem uma regulamentação mais, mais detalhada, por assim dizer, e, portanto, está prevista em várias hipóteses legais sobre as quais nós vamos falar a partir de agora. Devo confessar que não gosto do nome liberdade provisória, porque dá a entender que a liberdade ela é provisória, né? Quando num sistema em que vigora a presunção de inocência, sempre é a prisão o que deve ser considerado provisório, nunca a liberdade, mas a lei e a Constituição chamam a liberdade provisória de liberdade provisória e, portanto, nós vamos tratar assim em deferência à previsão legal e constitucional, mas sob protestos, por assim dizer. Então, a liberdade provisória ela pode ser classificada em três grupos. A liberdade provisória sem fiança,
né? E com vinculação obrigacional, ou seja, com obrigações a cumprir. A liberdade provisória sem fiança e sem vinculação obrigacional, ou seja, não tem que depositar nada e também não tem que cumprir absolutamente nada. E a liberdade provisória com fiança, né? Portanto, três grupos, né? Liberdade sem fiança e sem vinculação, sem obrigação, sem fiança e com vinculação, com obrigações a cumprir, e liberdade provisória com fiança. Eu agora, nesse bloco, vou falar sobre a liberdade provisória sem fiança e sem vinculação. E de antemão, devo dizer que a liberdade provisória sem fiança e sem vinculação, em que não se exige um depósito de um valor para que o sujeito seja libertado e nem o cumprimento de condições, com mais razão ainda, jamais poderia ser chamado de provisória, né? Porque se alguma coisa justificaria chamar a liberdade de provisória, é porque o não cumprimento de alguma obrigação implica no retorno do sujeito à prisão. Nesse caso, como ele não tem nada a cumprir, não tem como ele voltar à prisão a não ser por uma decretação de uma. O nome liberdade provisória, se já é incoerente sob o ponto de vista constitucional, ele nesse caso ele é completamente uma contradição. A liberdade provisória sem fiança e sem vinculação obrigacional está prevista no artigo 321, numa parte do artigo 321, porque o artigo 321 ele diz assim: ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, olha a importância de saber a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, observados os critérios constantes do artigo 282. Ou seja, se os requisitos da prisão preventiva não estiverem presentes, leia-se fumus commis delicti, periculum libertatis, se eles não estiverem presentes, o juiz deve conceder a liberdade provisória e não precisa exigir para isso depósito de nenhuma fiança. Ele pode conceder a liberdade provisória impondo ou não medidas cautelares. Por óbvio, se ele não impuser medidas cautelares diversas da prisão, aquelas do 319, é porque o sujeito estará em liberdade provisória sem ter que depositar o valor da fiança e também sem ter que cumprir obrigação alguma, porque ele estará libertado sem uma contrapartida de cumprimento de obrigações. Trata-se, portanto, de uma liberdade provisória sem fiança e sem vinculação obrigacional. É exatamente aquilo que está previsto numa parte do 321, na parte em que ele prevê a ausência dos requisitos da prisão preventiva como motivo da libertação provisória, sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.